Recentemente eu li uma matéria que falava sobre o número do crescimento percentual de pessoas cristãs que passaram a aderir os famosos jogos online, as famosas apostas online, as bets esportivas. E essa matéria ela alertava sobre o número de cristãos, principalmente evangélicos. Havia um percentual muito alto no crescimento dos católicos, mas também um percentual mais alto ainda de pessoas evangélicas participando desse tipo de atividade. É interessante que é um crescimento que esse tipo de jogos ele tem crescido no mundo todo, não é só no Brasil, e a gente passa a pensar sobre os motivos para esse crescimento desses jogos online, dessas plataformas arrecadarem tanto e tantas pessoas terem passado a aderir a esse tipo de prática. Existem N motivos, né? Principalmente a promessa de dinheiro fácil. A gente está chegando aí próximo ao final do ano, e no final do ano no Brasil sempre tem aquela mega da virada, que é uma oportunidade de não só de dinheiro fácil, mas de mudar de vida, que faz parte do motivo, né? De um dos motivos para as pessoas apostarem, jogarem e aderirem a essas práticas. É a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil e uma oportunidade de mudar de vida, porque se ela acerta ali aquele jogo, mesmo contra as probabilidades sejam contrárias a ela, mas haverá um ganho muito alto que vai mudar a sua vida. E num país onde a maior parte da população é pobre, onde a crise financeira e econômica, o desemprego, as taxas de desemprego são altas, isso certamente acaba sendo uma tentação para as pessoas e ser um dos motivos principais para essas pessoas jogarem. Um outro motivo, e bem nítido, até se tornou matéria de revistas e foi muito divulgado na TV, em rede social, foi a influência dos influencers sobre as pessoas que participam desse tipo de jogos online, desses jogos e dessas bets, o apelo que essas empresas elas têm feito junto a pessoas famosas, cantores, artistas famosos, jogadores e pessoas que fazem parte que têm um poder de influência muito grande em uma sociedade. E pasmem, até pastores. Eu lembro que há um ano atrás, cerca de um ano atrás, eu falava com a minha mulher a respeito da conta do Instagram de um pastor, um cantor evangélico que eu gosto muito. E esse cantor, ele no seu Instagram começou a aparecer propagandas desse tipo de jogos, e eu achei que tinha sido hackeada a conta dele, e comentei com ela sobre isso, mas na verdade, ao que tudo indica, não foi o caso da conta dele ser hackeada. A verdade é que, ao que parece, ele recebeu um incentivo financeiro para anunciar essas plataformas na sua rede social. Então, além do dinheiro fácil, a oportunidade de mudar de vida, a possibilidade de mudar de vida, a influência de pessoas famosas, demonstrando que aquilo é uma coisa boa e que pode ser divertido, também acaba influenciando no número de adeptos dos jogos online. A adrenalina também é um motivo, é uma causa para as pessoas jogarem. A adrenalina, a dopamina que é liberada sobre a pessoa que vai jogar, por conta daquela recompensa que ele vai ter ali, se ele vai ganhar ou não, aquela tensão, se torna também um dos motivos para as pessoas jogarem e até brincarem com aquilo. Mas o problema, pessoal, é que esse tipo de jogo online, esses jogos online, essas apostas eletrônicas que têm se tornado tão famosas, elas também estão trazendo consigo uma quantidade enorme de problemas, até de problemas de saúde pública. É possível dizer que hoje em dia se tornou um problema de saúde pública, porque tem causado vício em muitas pessoas. A gente tem muitos brasileiros que se tornaram pessoas viciadas em aposta, e os vícios trazem grandes consequências para a vida dessas pessoas. O acúmulo de dívidas,
Pessoas que antes tinham uma condição financeira boa, hoje são pessoas com um desequilíbrio financeiro muito grande, acumulando dívidas e tendo um monte de problemas relacionados à sua vida financeira por causa do vício em apostas. Outras pessoas passaram desse nível do acúmulo de dívidas para a destruição de relacionamentos, pessoas que tiveram problemas nos seus relacionamentos por causa do vício em aposta. O vício em aposta também tem causado ansiedade, depressão. Em muitos casos, algumas pessoas acabaram por tirar a sua própria vida por conta dos problemas que tiveram relacionados ao vício nesse tipo de apostas. Mas o que tudo isso tem a ver com teologia? Com teologia e com Bíblia e com fé cristã. A reflexão que podemos fazer e tirar disso, pessoal, é sobre a motivação das pessoas. Eu falei vários motivos que influenciam na tomada de decisão das pessoas para participarem desse tipo de jogos, mas uma reflexão teológica do ser humano e daquilo que a Bíblia nos diz sobre a conduta do cristão, tendo em vista que a matéria falava sobre cristãos, é que, em primeiro lugar, há uma falha no nosso conceito e no uso do nosso dinheiro. Há uma falha a respeito da mordomia cristã. A mordomia cristã fala de como usamos e como dispomos daqueles bens que Deus nos dá, dos bens em si. O dinheiro é um bem, faz parte da mordomia cristã, os nossos bens, as nossas posses. O que vamos fazer com ela? Uma falha na mordomia cristã, porque a mordomia cristã, a doutrina da mordomia cristã, nos explica de que nada nós possuímos, tudo é de Deus e nós somos mordomos que administramos aquilo que Deus nos deu para a glória do seu nome. Então, há uma falha na mordomia cristã em pensar que o dinheiro que eu tenho, aquilo que eu vou ganhar e a busca por esses bens e essas coisas, elas na verdade elas estão em desconformidade à mordomia cristã, porque tudo que eu tenho é de Deus e aquele dinheiro que eu uso para aposta é um mau uso daquilo que Deus me deu. Em segundo lugar, podemos refletir naquilo que Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6 e o versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em segundo lugar, é a idolatria do coração. Paulo disse isso a Timóteo porque ele sabia que quando amamos ao dinheiro, nós podemos nos tornar idólatras ao dinheiro, idólatras das riquezas. Jesus, bem sabendo disso, também falou em Mateus 6:24 de Mateus, Jesus fala que naquele sermão da montanha, quando ele falava sobre aquilo que nós devemos fazer com o nosso coração, ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, ou servir a Deus ou às riquezas. É impossível servir aos dois, porque o amor ao dinheiro, quando colocamos o nosso olhar somente naquilo que é material, somente nas riquezas, essas coisas vão passar a competir com Deus na nossa vida. E por sinal, o único pecado que a Bíblia equipara à idolatria, ou diz que é idolatria, é a avareza. Paulo diz isso em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele fala que a avareza que é idolatria. Então, amar ao dinheiro, colocar o dinheiro como centro da nossa vida, é idolatria. Há uma competição entre as riquezas e aquilo que ela pode me dar e o Senhor nosso Deus. Por isso que é idolatria. Isso reflete também o nosso problema, em terceiro lugar, o nosso problema com a doutrina da providência. Quando nós buscamos as riquezas, quando a pessoa busca mudar de vida através de um jogo, ou quando ele busca ganhar dinheiro em faixa, quando ele cede à pressão de influências, na verdade, ele não está refletindo na sua doutrina da providência divina. O que é a doutrina da providência divina? A providência divina é a doutrina que fala daquilo que Deus vai providenciar para a minha vida. É que a nossa vida ela é dirigida pela providência de Deus, pelo controle e pela soberania de Deus. Deus está no controle. É isso que Jesus nos lembra em Mateus capítulo 6,
no versículo 24 por diante ali, 6:25, na verdade, Jesus vai começar a falar sobre as nossas ansiedades e a providência de Deus. Então, há uma falha na providência divina, na nossa doutrina de providência divina, uma falta de confiança no Senhor. Porque, na verdade, até voltando à questão da idolatria, as riquezas elas se tornam uma idolatria por causa da confiança que nós depositamos nela e não no Senhor. Quando confiamos no dinheiro, quando buscamos o dinheiro, na verdade nós estamos buscando, quando aquilo se torna o centro da nossa vida, nós estamos buscando segurança, conforto e provisão em coisas materiais e não no Senhor, quando na verdade deveríamos procurar essas coisas, segurança, confiar e conforto naquilo que Deus providenciou para a nossa vida. Há uma falha em nós como seres humanos, na nossa confiança para com o Senhor. Então, pessoal, quero trazer essa reflexão nesse vídeo que se tornou um pouco longo, mas para que a gente reflita um pouco sobre os motivos do meu coração para participar, caso você esteja participando desse tipo de apostas online, os motivos que levam o meu coração a isso e como está a minha fé. Será que isso não é uma falha no meu conceito de mordomia cristã? Será que você não está jogando e esse jogo não é por causa da avareza, dos ídolos do coração? Será que o nosso coração ele não está caminhando para ídolos, onde estamos depositando a nossa confiança e a nossa segurança e o nosso conforto nas coisas materiais ao invés do Senhor? Será que não é uma falha na nossa doutrina da providência? Quero trazer essa reflexão para a gente nessa oportunidade. Peço que você reflita um pouco sobre isso. Se esse vídeo, ele de alguma forma ele te abençoou, ele ajudou você na sua reflexão, se de alguma forma ele foi útil, eu peço a você que você curta, que você comente se você achar necessário e compartilhe com alguém. Manda aí para alguém da sua igreja, alguém que você conhece, e assim você me ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Então, pessoal, Deus abençoe e até a próxima.